Seja bem-vindo a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos voltar a trabalhar lá com a base de dados de treinamento. Então nós vamos fazer geração daqueles 800 registros que nós selecionamos lá no vídeo passado e vamos utilizar eles para construir a nossa base de dados de treinamento. Isso nós vamos fazer lá no Delphi e utilizando os recursos do Intelligence Lab. Estando então aqui com o nosso projeto, nosso arquivo aberto, lembrando então que nós temos essa nova janela Teste Algoritmos, que nós fizemos nas aulas anteriores, essa funcionalidade para transferir os dados que ele está dividindo em 800 registros ou 80% dos registros para treinamento, para o algoritmo conseguir aprender o modelo dele, aprender alguma coisa, e 20% ou 200 registros eles serão utilizados para teste. Então, o que nós vamos trabalhar agora vai ser efetivamente criar essa base de dados para fazer o treinamento. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer tudo em um botão só. Então, eu vou colocar aqui mais um botão. Vamos renomear ele. PTN, vou chamar aqui treinar, testar. Então, a ideia desse botão vai ser ele fazer o treinamento e já fazer o teste. Então, nós vamos utilizar cada um dos algoritmos que nós trabalhamos antes. Então, vamos ver a eficácia de cada um deles. Então, vou dar 2 cliques aqui no treinar e testar. O código que nós vamos fazer aqui ele vai ser muito parecido com aquele código que nós fizemos lá para o treinamento lá da outra janela. Na verdade, praticamente vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. A diferença é que lá nós estamos utilizando todos os registros que já é, digamos, o meu sistema comercial. É o sistema que eu vou instalar no cliente com todos os registros. Aqui nós estamos fazendo aquela divisão da base de treinamento e de teste para efetivamente avaliar os dados. Aqui eu vou copiar esse código, eu não vou repetir o código, fazer ele passo a passo, porque ele é bem parecido com o anterior. Então, o que nós vamos precisar aqui vão ser 4 variáveis. A primeira, a dados treinamento, vai ser daquele tipo lá a matriz real de dados, igual nós utilizamos antes. Vai ter a classe do treinamento, lembrando que eu preciso dividir uma matriz com os atributos previsores e um vetor com a resposta, que é a classe. E tem mais essa outra variável, a dados testes, que também é do tipo aqui vetor de real, que ele vai ter os dados dos registros que eu vou fazer efetivamente fazer o teste, fazer a avaliação. Então, o que nós vamos trabalhar primeiramente vai ser com essas aqui. Depois nós temos aqui a variável alinhas, que vai controlar quantos registros que eu tenho, a repetição das linhas. Próxima parte do código vai ser então criar aqui a matriz. Então note que agora o tamanho aqui são 800, ou seja, são aqueles 800 registros para treinamento. E aqui as 7 colunas, lembrando que aqui são só os atributos previsores. E aqui a classe treinamento ele tem somente os 800 registros, que são as respostas. Então aqui, só para relembrar, atributos previsores nessa variável, e nessa variável os atributos que vão representar o valor da classe. O que eu vou fazer aqui também, vou colocar que a minha variável alinhas vai receber o zero, e eu vou fazer aquela mesma ideia que nós fizemos antes, eu vou criar uma query aqui, já aqui no Final, já fazer um free para liberar a memória. Então, qual que vai ser a ideia? Que eu vou fazer aquela construção novamente, muito parecido com o que nós fizemos antes, fazer todo percorrer o dataset, criar um dataset, criar um select, percorrer todo o dataset e jogar os dados para essas duas variáveis. Então, como eu falei, é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V daquela outra sessão anterior. Copiando o código que eu já tenho pronto aqui, só vamos precisar fazer alguns ajustes. Primeira coisa, eu defino como que essa query está se conectando, ou seja, qual que é o componente de conexão dela. Aqui eu faço um select para abrir os registros. Veja que eu estou fazendo um select asterisco from pessoas treinamento.
Então tem que cuidar com isso que eu estou trabalhando com os dados de treinamento, então vou buscar dessa tabela. Where perfil igual a bom. Aqui novamente eu vou precisar fazer toda aquela divisão entre o perfil bom, médio e ruim, executar de forma separada. Aqui eu vou fazer um loop na query e vou preenchendo os dados. Então aqui não tem muito segredo, é linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1 e assim por diante. Então ele vai incrementando esses dados, colocando os registros nessa matriz. Aqui ele está chamando aquelas funções, então são aquelas funções get número, get idade, para ele efetivamente fazer a conversão. Então ele na base de dados, os registros eles estão como string, então eu preciso transformar para aqueles valores real, que é o padrão do Intelligence Lab. Aqui ele está buscando esse form 2. Esse form 2, na verdade, é esse primeiro formulário, que é aquele lá que faz as previsões. Então esse formulário ele tem essas funções, que é o get número, get idade e assim por diante. Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou renomear desse formulário. Ele está aqui como form 2, vamos chamar aqui de FRM principal, o nome dele. Então agora eu vou precisar fazer o seguinte, vim aqui na janela aqui do treinar e testar, que nós estamos fazendo agora, vim aqui no File Use Unity e chamar o principal FRM. Quando eu faço isso, eu vou tirar aqui esse form 2, e o que eu vou fazer agora, eu vou tirar esse form 2 e colocar o nome do meu formulário. Vou fazer isso aqui para cada linha. Nota que depois que eu termino de fazer aqui, ele está dando erro, ele está dando esse erro aqui. Isso acontece pelo seguinte, aqui nessa janela, todas essas funções, elas foram definidas aqui na seção privada do formulário, quer dizer que eu só posso acessar elas aqui dentro. Então eu vou dar um Ctrl X nelas, colocar aqui na seção Public. Então, quando eu coloco aqui a seção Public, então qualquer outra unit vai conseguir acessar essas funções. Então note que ele já sumiu o erro. Só dar um Ctrl F9 só para ver se está tudo ok. Sem erros. O que nós vamos precisar fazer agora vai ser toda aquela questão que nós já vimos antes. Então, estou montando a base de dados para o bom. Agora eu vou montar a base de dados para o médio. E aqui no final, montar a base de dados para a classe ruim. Então, só relembrando, no final, quando ele executar todo esse código, ele vai jogar nessa variável a dados treinamento, todos aqueles 800 registros, já separado ali com o perfil correto. Agora eu posso rodar, só para ver se vai gerar algum erro, se vai estar tudo certo. Clicando aqui em treinar e testar, ele só mostra rápido a ampulheta do SQL, ele não vai mostrar mais nada aqui. Então quer dizer que se não deu nenhum erro, ele já jogou nessa variável, a dados treinamento, jogou todos aqueles dados de cada uma das classes. Então a nossa base de dados de treinamento, os 80% dos registros, e já está concluída. Com isso, então, fechamos essa videoaula. E na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com os algoritmos e fazer a avaliação de quantos por cento de acerto, quantos por cento de erro, e trabalhar também com a matriz de confusão. Obrigado e até lá!